Você é daquelas pessoas que tem medo de palhaço? Tendo ou não, o caso que traremos hoje com certeza vai deixar você tenso. Muitos não sabem, mas há uma doença chamada courofobia, que é aplicada a pessoas que possuem um medo extremo da figura do palhaço, mesmo o personagem normalmente sendo atribuído a momentos de alegria. Entre os anos de 1972 e 1978, uma série de assassinatos aconteceram no condado de Cook, em Illinois, nos Estados Unidos, e todos os casos foram atribuídos a uma única pessoa, Pogo, o palhaço assassino. Nascido em 17 de março de 1942 em Chicago, John Wayne Gacy inicialmente era conhecido por seus trabalhos de caridade, eventos para obtenção de fundos para doações e trabalhos em festas infantis, através do personagem Pogo, o palhaço. Mas antes, para conseguirmos entender um pouco da mente de Pogo, precisamos falar um pouco sobre sua história. John era um membro de uma família composta por 5 pessoas, tendo mais 2 irmãs, seu pai John Stanley e sua mãe Marion Elaine Robinson. Quando mais novo, ele tinha um bom relacionamento com suas irmãs e com sua mãe, mas tinha diversos problemas com seu pai, que era alcoólatra e constantemente agredia sua esposa e filhos. Uma de suas memórias de infância era de seu pai espancá-lo quando ele tinha apenas 4 anos de idade, apenas pelo fato de ter desarrumado acidentalmente as peças de um motor que ele havia desmontado, visto que ele trabalhava como mecânico. Em outro momento, uma agressão mais severa aconteceu quando seu pai lhe acertou um golpe de cabo de vassoura na cabeça, deixando-o desacordado. John Gacy possuía um histórico de problemas cardíacos e não podia praticar atividades físicas. Com isso, estava sempre engordando e rotineiramente era alvo de bullying por parte de seus vizinhos e colegas de escola. Em 1949, Gacy foi molestado sexualmente por um amigo da família, que sempre o levava para passeios em sua caminhonete, aproveitando para tocá-lo de forma inapropriada. Por ter medo do seu pai, ele nunca contou tais incidentes para sua família, com receio de ser responsabilizado pelo fato ocorrido. Em 1962, já com 20 anos, John deixou a cidade de Chicago com destino a Nevada, onde conseguiu um emprego como motorista de ambulâncias, e depois de 3 meses foi transferido para trabalhar como atendente em um necrotério, e foi aí que sua mente começou a dar os primeiros sinais de distúrbio. Durante essa função de atendente, John relatou que certa noite havia entrado no caixão de um rapaz adolescente que havia falecido e que ficou abraçado e acariciando o cadáver. Pouco tempo depois, ele afirmou ter efetuado atos de necrofilia em 2 ocasiões, dizendo que os cadáveres eram apenas coisas mortas e que não falariam para ninguém. Após passar um tempo, em 1964, Gacy se muda para Springfield para trabalhar como vendedor, sendo posteriormente promovido para o cargo de gerente do departamento. Naquele mesmo ano, ele ficou noivo de Marilyn Myers, casando com ela após 9 meses de relacionamento e tendo 2 filhos alguns anos depois, Michael e Christine. Apesar de parecer estar dando um rumo em sua vida, em 1967, Gacy comete a sua primeira agressão sexual contra um menino de 15 anos chamado Donald Voorhees. Um ano depois, o menino resolveu contar para o seu pai que havia sido abusado por John, o qual foi imediatamente à polícia, levando Gacy à sua primeira prisão, onde foi ordenado a fazer uma avaliação psiquiátrica, nos quais 2 médicos que o avaliaram durante 17 dias determinaram que John sofria de distúrbios psicopatia e sociopatia e que mesmo assim ele era mentalmente competente para ser julgado. Após orientações de seu advogado, Gacy se declarou culpado em relação ao abuso de Donald, sendo sentenciado a 10 anos de prisão. No mesmo dia de sua condenação, sua esposa pediu divórcio,
o qual o tribunal aceitou o pedido, e essa foi a última vez que John viu sua esposa e seus filhos. Depois de 2 anos preso, ele foi solto por bom comportamento e retornou para sua cidade natal para recomeçar a vida, onde logo se estabilizou financeiramente, abrindo uma construtora e casando-se novamente, relacionamento o qual teve mais alguns filhos. Durante esse período, John começou a fazer parte do Conselho Católico e da Defesa Civil, e assim começaram seus eventos beneficentes através do Palhaço Pogo. Ele era considerado um pai amoroso e sempre atencioso com seus vizinhos, tendo inclusive recebido o título de Cidadão do Ano, e mesmo com alguns fatos estranhos aparecendo e sendo atribuídos a John, sua imagem estava tão boa com a sociedade que ninguém acreditava. Mas enquanto a imagem de bom vizinho era pregada para os seus arredores, Gacy começava a aumentar o seu lado psicopata. Em 1972, Pogo fez sua primeira vítima, Timothy Jack McCoy, de apenas 16 anos, que estava em um terminal de ônibus. Ele convenceu o rapaz a passar a noite em sua casa e que no dia seguinte o levaria novamente ao terminal para pegar o seu ônibus que sairia pela manhã. Ao acordar, Gacy diz ter visto Timothy parado próximo à sua cama com uma faca na mão. Imediatamente, John se levanta e o rapaz, em um sinal de rendição, levanta os braços e acaba cortando o braço de Gacy. John então o empurra, fazendo com que ele batesse a cabeça contra a parede, e em seguida subiu em cima de Timothy, golpeando-o várias vezes com a faca que estava em sua mão. Segundo relatos do próprio Gacy, essa foi uma das melhores sensações que já havia sentido, percebendo que matar era a definitiva excitação. Após matar o garoto, ele o enterrou debaixo do assoalho e cobriu o local com uma camada de concreto. Cerca de 2 anos depois, John fez sua segunda vítima. Acredita-se que era um jovem com idade entre 14 e 18 anos que foi estrangulado até a morte. A frieza era tanta que Gacy manteve o corpo do rapaz em seu armário por alguns dias antes de enterrá-lo. Depois disso, os assassinatos se tornaram frequentes, sendo a maior parte entre os anos de 1976 e 1978, visto que foi quando John se separou de sua segunda esposa e tinha a casa apenas para ele. Um mês após o seu divórcio, Gacy sequestrou e matou o jovem Daryl Sampson, de 18 anos. Pouco mais de um mês depois, a vítima identificada foi Randall Refet, de 15 anos, e apenas algumas horas depois, Samuel Stapleton, de apenas 14 anos, foi morto por John. Os dois jovens, Randall e Samuel, foram enterrados na mesma cova na casa de Gacy. 2 meses depois, foi a vez de Michael Bonin, de 17 anos, ser a vítima do palhaço, e 10 dias depois, William Carroll foi mais um enterrado sob a cozinha de John, onde foram localizados mais 3 corpos. Diversas outras vítimas foram encontradas enterradas, todas abaixo da casa de Gacy, entre elas James Hackinson, de 16 anos, Rick Johnston, de 17 anos, Kenneth Parker, Michael Marino, William Bundy, Gregory Godzik, Matthew Bowman, David Tausman, diversos outros jovens, muitos deles não identificados até hoje. A última vítima de Gacy foi Robert Pist, de 17 anos. Ele foi até a casa de John com uma promessa de emprego. Depois disso, nunca mais foi visto. Mas o que o palhaço não sabia era que o jovem havia informado aos seus pais onde iria, inclusive o endereço. A polícia fez uma visita a Gacy, mas inicialmente não encontrou nada. Porém, após investigações, encontraram as acusações por abuso sexual de John, bem como descobriram que alguns jovens que trabalhavam em sua construtora também estavam desaparecidos, e com isso, a polícia passou a monitorar sua rotina. Novamente, investigadores foram enviados para a casa dele, mas mesmo não encontrando nenhum vestígio dos jovens,
Um cheiro forte de carniça foi o suficiente para deixá-los intrigados. Além disso, foram encontrados sedativos, algemas, objetos sexuais, uma pistola e diversas outras coisas que não pareciam ser de John. Como tudo indicava a participação de Gacy, um novo mandado judicial foi expedido e mais uma vez os policiais foram enviados para sua casa. Dessa vez, uma investigação mais profunda foi feita. Eles entraram no subsolo e começaram a escavar, e o que encontraram foi extremamente assombroso. 29 corpos foram retirados debaixo de sua casa. Os crimes repercutiram em todo o país, e a imagem de bom cidadão de John era destruída de vez. Após a escavação, Gary ainda indicou a localização de mais 4 corpos que haviam sido enterrados fora da casa, totalizando 33 vítimas daquele que se tornava Pogo, o palhaço assassino. Já no tribunal, John alegou ser inocente e atribuiu os ataques à sua insanidade, fato que não convenceu o júri, que descreveu Gacy como impulsivo, perturbado, profano e doente. Ele foi condenado à morte em 1980, passando 14 anos preso, e foi declarado morto no dia 10 de maio de 1994, à meia-noite e 58, após a aplicação de uma injeção letal. Mas e você? O que acha deste caso? Será que a infância de John teria afetado sua personalidade? Ou mesmo com seu passado, ele já teria nascido com tais distúrbios? O que fazia a sociedade aclamar e chamar de cidadão do ano um monstro que atacava e matava jovens? Como ele conseguiu ficar livre por tanto tempo, mesmo com tantos desaparecimentos de pessoas que eram próximas a ele? Deixe sua opinião nos comentários. Se você tem algum tema ou mistério que gostaria que trouxéssemos ao canal, fique à vontade para deixá-los também nos comentários. E se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e curtir o vídeo, pois isso é de grande importância para a nossa continuidade. Caso queira ver mais vídeos do canal, é só clicar no card localizado na parte de cima de sua tela. Muito obrigado e até o próximo vídeo.